Ô, Reinaldo, vamos falar sobre o Papa Francisco? É interessante o que Vamos. aconteceu hoje. Todo mundo nas redes aqui já está comentando. O Papa Francisco Vaticano deu autorização para bênção neste momento, né, de casais do mesmo sexo e também casamentos irregulares, uniões irregulares, né? De casais que não estão numa situação regular diante da igreja, vamos colocar assim. Nesse documento assinado pelo Papa Francisco, tá? Que agora é possível a bênção a casais em situação irregular e a casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ter qualquer fixação ritualística por parte das autoridades eclesiásticas, a fim de não produzir uma confusão com o que é chamado de sacramento do matrimônio, que é o casamento. Qual a importância, hein, dessa autorização dada pelo Papa Francisco? Bom, primeiro a importância é que eu e minha mulher poderemos ser abençoados, porque como a gente está em situação irregular faz 37 anos, Vai e poder nós receber somos, a bênção. e nós somos católicos, né? É católico, mas não foi casar na igreja. Né? Né? Então, primeiro a gente vai poder receber a bênção, é a coisa mais importante. Agora, falando sério, pode ser que um dia a igreja venha admitir o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Acho difícil. Acho difícil porque, a partir da interpretação que se faz das Santas Escrituras e das palavras de Cristo, ainda que não tenha uma exata literalidade, que nem, né, é, se diz, não é possível casamento como sacramento, né? Casamento como um sacramento não pode ser celebrado por pessoas do mesmo sexo. Acho difícil que a igreja venha mudar isso. Porque aí tem a tradição, tem a hierarquia da igreja, qualquer instituição do tamanho da igreja é feita de conservadores, de progressistas, daqueles que buscam o equilíbrio, falávamos de equilíbrio hoje. Agora, é muito importante que uma instituição como a igreja, né, ainda o poder da Igreja Católica no Brasil é um poder declinante, mas saiba, não é no mundo, né? O número de católicos no mundo cresce. Decresce aqui no Brasil, mas no mundo cresce, especialmente na África. É muito importante que uma instituição como a igreja, que tem, né, o poder centralizado, tem uma autoridade. Hum. Se você pensar dos grandes monoteísmos, né, dos três monoteísmos, ah, o cristianismo é um deles, e dentro do cristianismo, a Igreja Católica é a única que tem uma autoridade que tem o poder centralizado, né? O Islã não tem poder centralizado, o judaísmo não tem poder centralizado, o protestantismo não tem, o pentecostalismo, o neopentecostalismo não tem autoridade religiosa. Quando se fala que o Papa é a autoridade religiosa mais importante do mundo, é porque não existe um equivalente ao Papa em nenhuma outra religião, nenhuma outra corrente do próprio cristianismo, né? Você tem isso no catolicismo. E, portanto, o Papa tem uma voz que tem uma importância mundial, inclusive para diminuir preconceitos, para lembrar da necessidade de proteção a vulneráveis. Quando se dá esse passo de abençoar, ainda que não se aceite o matrimônio como sacramento, casais do mesmo sexo, ou as chamadas uniões que estejam fora daquilo do padrão que a igreja considera adequado, como, por exemplo, a minha, né? Você está incluindo pessoas. Você está fazendo. A igreja está fazendo aquilo que é o exercício fundamental do cristianismo, né? A pedra angular do cristianismo é o perdão. Pouca gente esquece disso, tá? Nada é mais importante. O perdão no cristianismo, ele tem a importância que tem o amor, né?
também uma tradução de caridade, em certo sentido, né? Então, nada é tão importante quanto isso. E, portanto, se é assim, e se o perdão é tão importante, né, então é preciso que você acolha as pessoas. É preciso que se acolham as pessoas que vivem uma situação distinta da nossa, né? Que se entenda essas pessoas que se. Porque, veja, certas interdições, elas sobrevivem, sobrevivem também à origem do tempo e das coisas, porque vieram também da ignorância, não é? Então, a homossexualidade, até outro dia, até na linguagem progressista, eu me lembro do tempo que se dizia assim, e não era a gente que estava praticando intolerância, é preciso respeitar a opção das pessoas. Até que alguém disse, mas espera, mas é uma opção? Até porque se perguntaria, do ponto de vista lógico, mas por que que alguém optaria por viver uma realidade de discriminação, porque discriminado será, não é? Então, não é uma opção, é uma condição, é uma condição humana. E as interdições se dão se dá no cristianismo, se dá em outras religiões. No cristianismo, muito pautada também pelo momento de surgimento do cristianismo e por práticas que havia na Roma contra a qual o cristianismo lutou e o Império Romano estava presente ali na Ásia Menor, no local de expansão do cristianismo. Então você tem a dimensão histórica dessas coisas, né? Você tem herança do Velho Testamento, porque a condenação está lá na palavra original, né? No que se considera a palavra original, está lá. E claro que para um crente, para aquele que acredita naquilo que está ali, pelo menos como orientação, né? Ainda que não como literalidade, simplesmente ignorar isso tem lá sua dificuldade, e a gente precisa compreender isso. Agora, é preciso que a gente converse com essas pessoas, converse com a sociedade e fale da necessidade do acolhimento, né? À medida que a igreja diz, olha, celebrar o casamento, não, poderia até dizer ainda não, tanta coisa mudou, não é? E foi mudando, ainda não. Agora, abençoar sim, abraçar sim, né? Aceitar sim, porque isso significa que a igreja está dizendo que homossexuais são bem-vindos no templo. Esse Eles podem ponto que você está entrar. falando, Reinaldo, é interessante que tem muitas mensagens aqui. O William fala exatamente disso. Ele fala assim: então quer dizer, casar gays nunca, só abençoar. Que aí já faz uma diferenciação. Então é um acolhimento, mas é meio acolhimento. As pessoas É o, reivindicando aqui o direito do é, casamento, da é o cerimônia do William, né? casamento. É o É William. o William, né? William, deixa eu dizer uma coisa. A gente tem de. Eu aprendi isso ao longo da vida, né? Querer que as instituições sejam a nossa imagem e semelhança será sempre um erro. Se você me perguntar, você acha que a igreja deveria fazer um matrimônio? É claro que eu acho. Tanto é que eu sou um radical defensor da igualdade civil, do casamento civil, etc. Está se falando aí do casamento religioso, William. Casamento religioso. E pense, o catolicismo é uma parte só da humanidade. De fato, é católico quem quer. Você não é brasileiro porque você quer. A pessoa nasceu ou não nasceu aqui. Não importa a condição em que você tenha nascido, você tem de ter garantida a igualdade perante a lei no mundo civil. E, portanto, quando o Supremo garante, né, a união civil e depois se regulamenta o casamento civil, coisa que os reacionários querem mudar agora, você regulamenta um regime de igualdades no mundo civil em que não há escolhas.
Hã? Você não pode ser discriminado por você ser quem é. Se você, se você atribui ao Estado o poder de discriminar pessoas por serem quem são, né, nós estamos no pior dos mundos. Ser católico não é uma fatalidade. Ser católico é uma escolha. Eu, se quisesse casar, etc., a igreja não me aceita, bom, então não sou, né? Claro que a fé envolve outros aspectos, inclusive de sofrimento, porque muitas vezes a pessoa tem aquela fé, mas não se sente ali devidamente acolhida. O William, veja como um passo. Deu-se um passo importante. Deu-se um passo importante. Né? Que é Ah, interessante também. muitos vão acusar, então o Papa Francisco é um hipócrita. Eu acho uma leitura torta, porque nós podemos perguntar: estava melhor antes ou melhor agora? Era mais tolerante antes ou mais tolerante agora a partir dessa decisão? Né? Mas que se note, a Igreja Católica é só uma parte da sociedade. A religião é uma escolha, a religião é um nicho. Você pode decidir não ter aquela religião. Você pode decidir não cultivar aqueles valores. Mas você não pode, na vida civil, decidir, eu não sou, eu sou homossexual, eu sou heterossexual, eu sou ninguém. Isso não é uma escolha. E, portanto, a partir das coisas que não são escolhas, você não pode ter um Estado que vai dizer, não, você não pode ter tais direitos porque você é isso, é aquilo, porque você é mulher, porque você é gay, porque você é negro, porque você não sei o quê, você não sei o que lá, né? Aquilo que compõe a diversidade humana, né? E aí sim estão submetidos todos a um regime de direitos, eu até lembro o artigo 5º da Constituição, no meu artigo de hoje, submetidos todos a um regime de direitos e também de responsabilidades, mas sem discriminar as pessoas que são o que são, né? No caso do catolicismo, de qualquer, pelo menos no caso do catolicismo, que vou falar do catolicismo numa sociedade democrática, né? Em sociedades democráticas. É, hoje é escolha, felizmente, né? Felizmente. E há lugares a gente tem de pensar em que é uma escolha que mata. A gente tem de pensar isso. Atenção, hoje, a religião em que há maior número de mortos, porque as pessoas têm essa religião, ainda é o cristianismo, seja o cristianismo protestante, seja o cristianismo católico. Em alguns países africanos que estão submetidos a milícias islâmicas, por exemplo, e não estou fazendo proselitismo contra o Islã, só estou dando aqui uma realidade, né? Mas o Papa está pensando e o Vaticano está pensando na sociedade das escolhas, e O que o Reinaldo. catolicismo é uma das escolhas. Você está até falando sobre o avanço até em outras religiões. Tem muita gente perguntando aqui, mais de uma perguntou, se essa decisão, essa atitude tão importante do Papa Francisco e do Vaticano hoje, se isso pode também abrir espaço para outras religiões ou outras. Não, nenhuma sinalização. Rigorosamente nada. Nada, não tem a menor conexão, não tem a menor possibilidade. Veja só, o, existe um judaísmo, há correntes no judaísmo, né? E não vou entrar em minudências aqui, mas há coisas no judaísmo, mas não há a menor possibilidade de que a homossexualidade possa ser aceita na prática religiosa do judaísmo. Assim, não existe uma prática religiosa do judaísmo que não respeite, por exemplo, o livro de Levi, o Levítico. E não há possibilidade disso ser aceito. Isso não quer dizer que não exista, obviamente, né? Porque é humano, nós concordamos aqui, né?
que é humano. É claro que há judeus religiosos homossexuais, mas haver uma aceitação disso na prática religiosa, no espaço do templo, né, é muito difícil. Você pode ter. Agora, de qualquer modo, o judaísmo, uma religião rabínica, ela não tem, não existe um núcleo, um centro, né? Então, você pode ter um rabino que forme uma comunidade em que isso possa ser discutido e aceito, né? Agora, aceitar como fundamento da religião, né, como um dos fundamentos, esse tipo de tolerância, né, de prática, não. No islamismo, obviamente, não também, né? Ainda que seja uma religião muito dividida, multifacetada, com duas grandes correntes, né? É, não há essa possibilidade. A única, nas igrejas protestantes, algumas sim, do protestantismo tradicional. Em algumas religiões isso está sendo admitido, né? Se discute, inclusive, ordenamento de mulheres, se aceita o ordenamento de mulheres. Poucas, minoria. Mas, se entenda, esse protestantismo, ele é fragmentado. Não existe uma autoridade central no protestantismo, mesmo na corrente tradicional do protestantismo. Não existe, né? Nas pentecostais e neopentecostais, aí menos ainda. Porque nesse caso, ultra fragmentada aí, né? Há até a perspectiva pavorosa da cura gay, não é? Se fala da cura gay. Quer dizer, então, a pessoa poderia ser submetida a uma terapia e ser reprogramada, digamos assim. Olha quão pavoroso é isso. E nós sabemos que isso provoca desastres, né? Isso mata pessoas. Porque você imagina o que é alguém que não se aceita, que acredita firmemente em Deus e que acha que vai ser alvo de uma ação miraculosa para que ela não seja quem ela é. E claro, quando isso não acontece, quando isso não funciona, é evidente que você tem é, o desastre. Uma influencer bolsonarista, aliás, né? Lésbica, era assumidamente lésbica, falava a respeito, tal, mas mais bolsonarista, tal, aí chegou até a anunciar, né, a sua conversão e a sua cura, ou algo parecido. E, infelizmente, teve um destino trágico por escolha dela, né, por escolha. Aí não sei escolha, né? Sim, foi ela que tirou a própria vida, mas como ela estava quando fez isso? Que é, inclusive, essas imposições absurdas, né? Que já cansei de ouvir por aí. Ah, tudo bem, tá. A gente admite que a pessoa não é gay porque quer, mas então que se abstenha de praticar. Que tipo de crença é essa que quer proibir o outro de amar? É compreensível? Obviamente não, né? Então, vamos lá. Não vai haver a menor interferência. Essa decisão da igreja em nada muda as outras religiões. Ao contrário, até em certos nichos, o que se vai dizer sobre o catolicismo vai ser: não falei que esses católicos são tudo não sei o quê, né? Vai haver um inconformismo de setores do catolicismo. O catolicismo também ele, tem uma vertente ultraconservadora, né? Então, isso não é tranquilo na igreja. Também é preciso que as pessoas entendam sobre a Igreja Católica, embora tenha autoridade central do Papa, mas a Igreja Católica ela é, ela tem uma cúpula, né? Ela tem os cardeais. Essas decisões,
O Papa não toma sozinho. O Papa pode forçar, e eu acho que o Papa Francisco tem nesse sentido, o Papa pode forçar uma liberalização de costumes, uma tolerância maior, mas ele sozinho não toma essas decisões, né? Eu tenho certeza que se fosse pelo Papa Francisco, haveria, por exemplo, ordenamento de mulheres. E isso ainda vai demorar muito, né? Também, né? Porque a Veremos, partir da leitura da certamente. Não tradição, veremos, né? certamente. Não Tem só um veremos, relato aqui que eu não, queria. não tão cedo, né? Tem só um relato aqui do Márcio que eu acho interessante. Ele fala: Eu sou gay, Márcio Silva. Sou gay e até os 12 anos eu era religioso. Passei por várias religiões, passei pela religião católica, depois evangélica. Eu fui pesquisar sobre o candomblé, sobre o espiritismo e vi outras histórias de outras religiões para ver se eu conseguia alguma religião, mas todas me condenam de certa maneira. E hoje eu sou ateu, é o que diz aqui o Márcio, que procurou uma religião e não conseguiu E encontrar. eu, ó, é Márcio, né? Eu não tenho dúvida, Márcio, de que o candomblé me parece, não sou especialista, mas me parece mais, me parece que é admissível, não, mas também não estou falando com absoluto conhecimento de causa, não. Agora, de qualquer modo, Márcio, eu realmente não, eu até diria o seguinte, né? Eu não sei se você é ateu, né? Talvez você não seja realmente ateu. Talvez você não encontre uma religião que reproduza aquelas que são as suas necessidades, o seu sentimento, que reproduzam a sua inteireza como ser, né? E aí fique certo, é, você está, se realmente não perdeu a fé, você está próximo de Deus. Essas religiões, nesse particular, estão muito menos, né? Porque se não podem aceitar quem você é, e você é o que é, né? Então nem merecem, né? Mesmo a sua adesão. E, não, obviamente, você não pode sofrer por isso. E, obviamente, o Deus em que eu acredito não está distante de você, não. Está junto. Lindo isso. Gostei, Rei. Foi bonito. É. Claro, porque assim, É eu acho isso. tão. Mas deve ser muito, é muito doloroso isso, você não ser acolhido, né? Você, nossa, pelas redes sociais, essa atitude do Papa Francisco está sendo muito celebrada, porque é muito horrível. Por exemplo, eu tenho vários amigos que receberam a bênção, de um religioso de maneira escondida, ou pediram palavra de Sim. outras pessoas, porque é gostoso ter esse carinho, ter esse acolhimento, né? O quanto isso é Porque importante. é basicamente a incompreensão do outro. Se você É. pensar, é a negação da vida em sociedade, a negação da tolerância, a negação da diversidade, a negação da pluralidade, né? É, e eu já vi muita gente que, assim, acusa, muitas vezes, discriminação racial em razão da sua origem, não sei o quê, mas quando chega na questão sexual, aí faz a mesma coisa, entende? Quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com, quando a gente diz não ao outro, né? Quando a gente diz não àquilo que é e que compõe a essência do outro. Ah, então um psicopata deve ser. Não, pera. Quando se fala psicopatia, não estamos falando de doença. A homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma variante da condição humana, não é? E sem contar, além de tudo, né, que tem os graus ali de, digamos, fazer uma brincadeira de pureza da condição, né? É, assim, tem gente que é principalmente heterossexual e resolve ser heterossexual mesmo, porque, não vou querer muito trabalho. Tem gente que é principalmente homossexual, mas também não é exclusivamente. E as pessoas são assim, e existem graus nisso. Isso já teve o casal que estudou isso, né? É, então,
Agora, basicamente, né, não existe, acho eu, não existe Deus, não existe o bom Deus onde não há tolerância com a diversidade. Não, não pode haver, né? Acho que aí sim, né? Eu não acredito no diabo. Você sabe que o diabo para mim é uma metáfora sempre, né? Eu acho que o diabo como metáfora. Eu vou escrever um livro, o diabo como metáfora. Eu acho que o diabo é a desinteligência, né? O diabo é a desarticulação dos sistemas, é aquilo que busca romper equilíbrios, né? Que busca a confusão. E há isso acontece, né? Mas a intolerância tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus, né? E quando se mata muito em nome de Deus, Deus não tem nada com isso, né? O que tem são as pessoas fazendo escolhas erradas, né? Acho que isso sim, né? Mas acho que é um passo importante da igreja, é um passo importante da igreja que tem que ser saudado. Mas ainda está longe, está longe. Tudo que o Papa Francisco diz sobre as mulheres é bom, é positivo. Aí diz assim, então ele que escolha ordenar as mulheres, não é ele, ele é um.